Paz do Senhor, irmãos. Amém. Livro de 1 Samuel, o seu capítulo é o de número 7 e o versículo é o de número 12. 1 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 8, há um grito de avivamento. Feliz em poder retornar aqui e rever amigos, irmãos, pastor, a sua família, que sempre nos recebe tão bem. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Versículo de número 12, quem encontrou, diga amém. Amém. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui me ajudou o Senhor. Pode tomar seu respectivo assento. Havia uma crise instalada no tempo dos juízes, e esta crise ela se estende até o final do último juiz do período judiciário. Era um tempo de anarquia, um tempo de desobediência, e este tempo, no término do livro de Juízes, você percebe que será refletido este quadro de imoralidade e desobediência dentro do período onde nós temos o sacerdote Eli. O tempo de Eli era um tempo difícil, porque os seus filhos, mesmo sendo sacerdotes, eles não seguiram o caminho de seu pai. Eli até era um homem piedoso, um homem que tinha o coração voltado a Deus, mas era um homem indulgente que permitiu que algumas coisas acontecessem dentro do seu contexto. O tempo de Eli é um tempo sombrio. Em 1 Samuel, capítulo de número 3, o texto vai nos dizer que era um tempo em que Deus não falava mais. Era um tempo que não havia palavra. E nós sabemos que se Deus não fala, é porque a presença do Espírito Santo não está. Porque Deus só fala quando o Espírito Santo paira no lugar. Quando nós olhamos para a criação do Gênesis, o texto não vai dizer que Deus disse. O texto vai dizer que o Espírito Santo de Deus, ele pairava sobre a face das águas. Quando o Espírito Santo paira, quando o Espírito Santo está dentro do ambiente, aí Deus diz: haja luz. Deus só fala se a presença do teu Espírito estiver. Mas o tempo de Eli era um tempo difícil, não era um tempo só onde faltava a palavra, faltava a voz de Deus, um silêncio profético. Nenhum profeta se levantou dentro deste período. Mas o texto vai dizer também que além de faltar palavra, além de faltar profecia, não havia pessoas naquele tempo que tinham visão. O texto vai dizer que Deus não deu visão a ninguém. E quando nós não temos palavra, não temos profecia, o povo se corrompe. E o pior é quando nós não temos visão para enxergar as nossas necessidades dentro deste período. Tempos sombrios estão chegando. Tempo de apostasia. As últimas palavras de Jesus não foram que virá um avivamento, mas que o amor de muitos iriam se esfriar. Mas isso não quer dizer que nós devemos ter a visão ofuscada e não enxergar a nossa necessidade. Precisamos de homens e mulheres que dentro de si mesmos gritem por um avivamento, mesmo em tempos difíceis que nós estamos vivendo. Não havia palavra nos tempos de Eli, não havia visão, mas o texto também vai dizer que os seus filhos eram filhos de Belial. E além de ser filhos de Belial, vai dizer que não conheciam a Deus, serviam a Deus, estavam no templo, mas não conheciam a Deus. O profeta Oséias vai dizer que só há uma coisa que faz o povo perecer. Não é o diabo que te faz perecer. Não é o mundo que te faz perecer. Não é a sua carne que te faz perecer. Mas o que faz o homem perecer é a falta de conhecimento de Deus. Não conhecer a Deus faz com que o povo pereça. É tempo de se voltar a conhecer a Deus para não perecer em dias sombrios que estamos vivendo. Romanos capítulo 1, versos 28. Paulo vai escrever à igreja de Roma,
E vai dizer que aqueles que não conhecem a Deus, eles andam em perversidade, e eles andam da maneira que não convém. Quem não conhece a Deus, caminha para o culto, volta para casa depois do culto, acha que está agradando a Deus, mas não anda como convém. Quem não conhece a Deus, está andando como não convém, está pensando como não convém, está no culto às vezes como não convém, mas conhecer a Deus te faz crente melhor. Conhecer a Deus te coloca de pé essa noite. Glória. Mas o texto também vai dizer que quando o povo trazia a oferta para o sacrifício, antes que a oferta fosse cozida, precipitadamente, Ofni e Finéias, filhos de Eli, sacerdotes, com um garfo de 3 pontas, eles tiravam aquilo que não pertenciam a eles, mas pertenciam ao Senhor. Grande tragédia espiritual nossa, em nossos tempos, é quando nós queremos, é quando nós tomamos aquilo que não é nosso, mas aquilo que é de Deus. Se você cantar no culto, mas não cantar para a glória de Deus, se você pregar no culto, mas não pregar para a glória de Deus, você está tomando aquilo que não lhe pertence. É por isso que Paulo em 1 Coríntios 10, versos 30 e 31, ele vai dizer: se comer, se beber, agora grifo meu, se pensar, se caminhar, se mexer no telefone, faça tudo para a glória de Deus. Se você pensa, pense para a glória de Deus. Se você canta, cante para a glória de Deus. Se você ensina, ensine para a glória de Deus. Se você vem para o culto, venha para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Quando nós priorizamos mais nós mesmos, estamos tomando aquilo que é de Deus. Quando nós não priorizamos o reino de Deus e a sua justiça, nós estamos tomando aquilo que é de Deus. Existem pessoas hoje que se vestem, se arrumam, cantam, ensinam, fazem tudo para a sua glória humana. Mas todas as vezes que Deus manifestou a sua glória, os homens mostraram a fragilidade diante dela. Quando o profeta Isaías viu a glória de Deus, ele colocou a mão nos lábios e disse: ó homem de lábios impuros que eu sou, diante da glória, ela reflete em nós a nossa fragilidade. Quando João em Pátimos viu Cristo glorificado, ele caiu como morto. Quando Daniel sentiu a presença de Deus, ele desmaiou ao chão. Diante da glória, ela revela a nossa pequenez, a nossa dependência, a nossa fragilidade. Que as nossas ações, que os nossos pensamentos, que o nosso caminhar e o nosso andar e a nossa conduta seja tudo feita para a glória dele, porque por ele, para ele são todas as coisas. Em tempo onde não há palavra, em tempo onde não há visão, em tempo onde as pessoas não reconhecem a necessidade atual, em tempo onde as pessoas fazem tudo, mas não para a glória de Deus, em tempos em que as pessoas não conhecem mais a Deus, neste mesmo tempo, Deus pode tornar a trazer um grande avivamento. Um avivamento ainda dentro deste contexto pode ser gerado. Mas este avivamento, para ser gerado, precisa nascer dentro de alguém. Este avivamento pode nascer dentro de você que veio aqui essa noite. Mas antes de gerar um avivamento, nós precisamos ser gerados por Ele. Nós queremos um avivamento, mas este avivamento tem que começar dentro de nós. Dentro deste contexto, o texto vai dizer que existia uma mulher chamada Ana, esposa de Eucana. E este homem, ele vivia em Ramat Saim, provavelmente perto de Efraim e Benjamim.
Há quem diga que em Crônicas, quando ele aparece na genealogia, ele é dos filhos de Levi. Nós não temos essa certeza absoluta, mas sabemos que ele tinha duas mulheres, uma chamada Ana e outra chamada Penina. A diferença de um avivamento é que o avivamento só pode acontecer segundo Deus, não pode acontecer segundo a carne. Avivamento precisa ser provocado e avivamento precisa ser gerado, mas segundo a vontade de Deus e com propósitos. Penina, ela aparece como muitos em dias odiernos. Nós somos imediatistas, nós queremos tudo para ontem. Tudo que nós precisamos, você dá um Google e as notícias vêm rápidas demais. Em segundos nós temos tudo, mas com Deus não é dessa forma. Quem quer ser imediatista e quer tudo para ontem, gera muito, mas gera sem propósitos. Penina, ela gera todos os dias. Ela gera 10 filhos, mas os filhos que ela gera segundo a carne. Quem gera segundo a carne, gera sem propósitos. Mas o texto vai dizer que o ventre de Ana é estéril, mas foi Deus que tornou o ventre de Ana estéril. Um ventre estéril pode gerar uma nação como Sara. O ventre estéril pode gerar um libertador como Sansão. O ventre estéril pode gerar um avivamento como Ana. O ventre estéril também pode gerar uma voz para clamar no deserto, como nasceu João Batista. Mas este ventre de Ana foi Deus que o tornou estéril. A diferença é que Ana não nasceu estéril, Deus a fez estéril. E por que Deus a fez estéril? Porque o avivamento vai ser gerado, mas segundo o tempo e a vontade de Deus. Quem gera segundo Deus, gera segundo o tempo de Deus. Quem gera segundo a carne, gera como Abraão e Agar, gera Ismael. Ismael é sem propósito e isso cria conflitos dentro de casa. Mas quando você gera segundo o Espírito, você gera o Isaac, você gera o herdeiro, você gera aquilo que o Senhor vai usar. Oh glória! Quem gera segundo Deus, espera o tempo de Deus. Mas para gerar segundo Deus, precisa ser gerado. É por isso que Tiago, capítulo de número 1, versos 18, Tiago vai dizer: nós fomos gerados segundo a palavra. Por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versos 15 e 16, Paulo vai dizer: Cristo foi gerado dentro de mim. Quer que um avivamento seja gerado dentro de você, primeiro a palavra, primeiro Jesus Cristo precisa ser gerado dentro de nós essa noite. Glória. Nós estamos estéreos, mas algo dentro de nós ainda precisa ser gerado. Ana vai gerar, mas para avivamentos precisamos ser provocados. Por isso que Deus levanta Penina em nossas vidas. Não reclame com Deus pelas peninas que Deus levantou. São por causa das peninas que nós vamos sair da comodidade e entender a necessidade de gerar. É Penina que nos leva para o quarto de oração. É os irmãos de José que nos empurram para o centro da vontade de Deus. São os fariseus que fazem perguntas, e são estas perguntas que geraram os maiores ensinamentos de Jesus. Não ignore as peninas em sua vida. Deus as levantou para te empurrar e te levar para o centro da vontade de Deus. Oh glória! Se não tem Penina, não tem oração. Se não tem Penina, estamos na comodidade. Mas os céus me trouxe essa noite para dizer: a provocação, a frieza espiritual, a apatia espiritual nos fará essa noite entrar em nosso quarto e orar e pedir a Deus lá dentro por um grito de avivamento essa noite. Ana se levanta. O primeiro passo de um avivamento é sair da comodidade que nós estamos e se levantar para aquilo que Deus quer. Existem pessoas no culto, caídas, sentadas, se acomodaram em só cantar, se acomodaram em só adorar, se acomodaram em vir para o culto, voltar do culto. Mas o Senhor está dizendo: levanta essa noite.
Ele está te esperando em Siló essa noite. Quando Ana caminha para Siló, em Ana não há palavras, em Ana há atitudes. Quando ela se levanta, ela dobra os seus joelhos, cansada de ser humilhada, e começa a orar. Qual é a oração de Ana? Ninguém ouviu a sua oração. Era o grito da alma. Ela gritava dentro dela. Avivamentos não precisam de cultos emocionais. Avivamentos precisam de uma alma enternecida, que grita por um avivamento. Há um Samuel para essa geração essa noite. Há um Samuel sendo gerado. Há um avivamento sendo gerado no tempo de Deus. Apenas se levante, dobre os seus joelhos e busque esse avivamento. Aí a mandará, baixou que mandará. Tudo que nós precisamos no campo espiritual sempre será gerado por dentro. A palavra bondade, você só entende ela no hebraico porque ela diz que é um útero. A palavra bondade em hebraico significa útero. A bondade em hebraico significa ventre. A bondade em hebraico significa não só uma compaixão, mas um amor em ação. Só que útero e ventre falam de coisas de dentro. Nós precisamos gerar dentro de nós, para depois colocar para fora aquilo que Deus tem em nossas vidas. Quando Ana se levanta a Siló e começa a orar sem palavras, ela ora, mas segundo o seu querer. O avivamento ele pode vir dentro de nós, mas quando a nossa oração se encontra com a vontade de Deus na eternidade. Como assim, pregador? Ela ora, mas ela quer um filho. Ela quer algo segundo a sua vontade e seu prazer da carne. Deus não quer um filho. Deus quer um juiz. Ana volta a orar. E ela diz, eu quero um filho. Deus não quer um filho. Deus quer um avivamento. Deus quer um sacerdote. Ela não se cansa e continua orando, irmãs. Vocês estão orando muito, mas a sua oração tem que encontrar com a vontade de Deus na eternidade. Ela ora para si mesma, mas aquilo que ela quer não é segundo o que Deus quer. Ela ora e diz, eu quero um filho, Penina me provoca. Deus diz, eu não estou preocupado com Penina, eu estou preocupado com a minha nação. Eu quero um profeta que vai sair de dentro de você. O que vai sair de dentro do grito da tua alma será uma voz em tempos sombrios, será uma voz em tempos de apatia espiritual. Trará lágrimas no olhar do povo, trará avivamento no meio do povo. Quando Ana entende a vontade de Deus, Ana diz, o que sair de mim será teu, Senhor. O que sair de mim será teu, Senhor. Vou dizer mais uma vez, o que sair de dentro de ti não é teu. O que sair das tuas mãos não é teu. O que está dentro da tua casa não é teu. É para Ele, por Ele e para Ele todas as coisas. Glória. Ana, pode voltar da oração, Ana, porque no tempo determinado você vai gerar para a glória de Deus. No tempo determinado vai sair de ti aquilo que pode mudar a história. Ela volta para sua casa, ela passa os meses de gestação. O avivamento vai sair de dentro dela. Mas enquanto isso, a benignidade e a bondade de Deus está nos filhos de Eli. Ofni e Finéias abusam da bondade de Deus. Porque a bondade de Deus nasce de dentro de Deus. Esse é o atributo moral de Deus. Deus é amor. Deus não só ama, Ele é amor. Deus, Ele não só tem benignidade, Ele tem e Ele é a benignidade, Ele é a bondade. E o que é a benignidade, pregador? É um amor duradouro.
Ofni e Finéias estão caminhando pervertidos, estão se prostituindo na porta do templo, eles estão fornicando na porta do templo, eles estão prostituindo às escondidas, mas Deus é aquele que tudo vê. A benignidade de Deus, ela existe, e você está debaixo dela essa noite. Mas não esqueça, há um atributo moral de Deus chamado justiça. Ele também é justo, Ele dá as cordas, mas uma hora Ele puxa. A benignidade de Deus é o amor de Deus duradouro. Mas chega um momento em que a justiça de Deus, ela é implacável. Ofni e Finéias, eles viram Israel ir para uma batalha em Ebenezer. E daquela batalha 4.000 homens morreram. Logo eles pensaram, não há uma batalha em que o povo de Israel que não levou a arca, que não tenha vencido. O que ele pensou quando Josué levou a arca? O Jordão abriu. A arca simboliza a presença de Deus. Então é simples. Busque a arca em Siló e traga a arca em Ebenezer, que nós vamos vencer os filisteus. Qual é o problema? Eles trouxeram a arca, mas o Deus da arca não estava na batalha. Não estou entendendo, pregador, eu te explico. Nós podemos caminhar com a Bíblia, mas nada valerá se você não conhecer o Deus da Bíblia. Você pode caminhar com a Bíblia ou colocá-la na sua estante, em cima da sua cama, mas se você não conhecer o Espírito Santo que inspirou 40 autores, o dono da Bíblia, a palavra, se você não conhecer, nada mais terá na tua vida a ser feita, senão a justiça de Deus. Carregam a Bíblia, mas não conhecem o Deus da Bíblia. São frequentadores de culto, mas nunca conheceram o Deus do culto. Ofni e Finéias, eles trouxeram a arca, mas quando eles trouxeram a arca, a presença de Deus não estava. E o texto vai dizer que eles foram envergonhados, porque como a presença de Deus não estava, eles foram mortos na batalha. Se na primeira batalha morreram 4.000, na segunda batalha morreram 30.000. Carregavam a arca, mas não conheciam o Deus da arca. O problema de Ofni e Finéias é querer manusear a presença de Deus da maneira que eles querem, mas não da maneira que Deus quer. Eu vou dizer de novo, não tente manusear a presença de Deus da maneira que você acha que convém. Carregue a presença de Deus da maneira que Deus quer. Não carregamos a presença de Deus sobre modismos, carregamos a presença de Deus sobre princípios. Não carregue a presença de Deus de qualquer maneira, carregue a presença de Deus com santidade, e tuas vitórias e tuas pelejas serão direcionadas e guerreadas pelo Deus dos exércitos. Existem pessoas que querem manusear a presença, mas nunca tiveram a presença. Querem conduzir a arca, mas não são conduzidos pelo Deus da arca. Quando eles trouxeram a arca para o meio do arraial, os hebreus estavam todos juntos e unidos, e eles começaram a gritar. Os gritos dos hebreus podiam ser ouvidos no arraial dos filisteus. Pastores, e os filisteus disseram o seguinte: os hebreus estão gritando, os gritos são muito fortes, talvez o Deus que tirou eles do Egito esteja no meio deles, mas há um detalhe aqui: Deus não estava. Nossos cultos podem ter gritos emocionais, podem ter movimentos emocionais, mas pode ser que a presença de Deus não esteja. Existem cultos que pessoas pulam, pessoas caem ao chão, dizendo que é no poder do Espírito, mas em casa xingam o esposo. Há homens que pregam e gritam no microfone, forçam e mudam até a voz, mas dentro de casa são perversos com os próprios filhos e a esposa. Existem pregadores que gritam no meio da nação,
gritam por um avivamento, mas estão contaminados por adultério. Existem homens que falam em línguas estranhas no culto, mas em casa xingam a esposa. Que avivamento é esse que vai ocorrer? Os hebreus gritam, fazem festa, mas o Deus de Israel não está no meio deles. São gritos emocionais, são cânticos vazios. Não haverá um avivamento entre os hebreus se o Deus da presença não estiver no meio deles. Olhem para cá e entendam isso. O grito que eles esperavam era o grito junto com a presença de Deus. Talvez o grito de avivamento de Jeremias, após o cativeiro babilônico, sentado em meio às ruínas, e ele gritando, escrevendo lamentações, em sua melancolia, no capítulo 5, versos 21, o grito que nós necessitamos é o grito de Jeremias: Senhor, converta o nosso coração, renova os nossos dias como antes. Talvez o grito dos filhos de Coré em Salmos, dizendo: Senhor, faça conosco o que o Senhor fez, como o Senhor faz, e o Senhor sempre fez antigamente para os nossos pais. Talvez seja o grito de Moisés dizendo: Senhor, nós não queremos um anjo, mas nós queremos a tua presença. Talvez seja o grito de Abacuque dizendo: Senhor, aviva os nossos dias como antes. Ou o grito de Jesus no Getsemane dizendo: Senhor, devolva aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou o grito de John Wesley na Inglaterra, ou de John Knox na Escócia, em um quarto, em jejum, sem comer, e dizendo: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Aviva a Escócia, Senhor. Talvez o grito de Pyongyang na Coreia, ou nas ilhas de Fuji, quando pessoas eram curadas por um grande avivamento. É este grito que nós queremos, não um grito vazio, um grito emocional. Deus está dizendo: o grito de avivamento, ele virá da tua alma. Araia chore que manchoraia, ayaman choraba soe que manda. É este grito que nós precisamos. Senhor, converta-nos, Senhor. Renova os nossos dias como antes, Senhor. Nós não queremos mais gritar no culto, mas quando chegar em casa, a frieza espiritual está lá tomando conta de nossa vida. Nós não queremos mais cantar alto no culto, mas quando sair por essas portas, eu continuar sendo um crente carnal que vive na consciência da carne. Ele está dizendo: um grito de avivamento sempre começará através do arrependimento do teu povo. Após esses gritos sem Deus, os filisteus invadiram Ebenezer e mataram 30.000. Deixaram apenas um homem de Benjamim, que viajou de 26 a 30 quilômetros até Siló. Quando ele chegou em Siló, as mulheres ficaram esperando, achando que eram seus esposos, vindo da batalha, cantando, salmodiando, dizendo: Deus deu vitória. Aliás, elas sabiam que a arca tinha ido para lá. O que elas não sabiam é que o Deus da arca não estava com eles. Entrou um homem de Benjamim trazendo más notícias. Ele entrou e disse a Eli, que já esperava no portão. E o texto vai dizer que os olhos de Eli já não enxergavam mais. Que Deus abra a nossa visão para enxergar o contexto que nós estamos vivendo, para enxergar que nossos filhos estão frios, que eles até levantam a mão quando o pregador diz, que eles até fecham os olhos na hora do louvor, mas não sentem mais nada. Que o Senhor abra a nossa visão para enxergar a nossa necessidade, que Deus está exigindo de nós um grito de avivamento em meio aos nossos cânticos vazios. Eli não só está cego por causa da velhice, ele é um pai indulgente e está cego porque não consegue ver o que está acontecendo em Israel. Mas o benjamita diz: os filisteus mataram todos os homens, só sobrou eu. E eu vim dizer que seus filhos morreram, Eli. E a arca, ela foi roubada. Quando Eli caiu para trás da cadeira, ele quebrou o pescoço. Eli morre.
Porque quando a glória vai embora, o que nos resta é a morte espiritual em nossas vidas. Quando Eli morre, uma de suas noras que estava gestante, esposa de Finéias, ela começa a ter contrações de parto, e ela tem um menino. Mas antes de morrer no parto, as mulheres perguntam como vai chamar o menino. Em um tom muito baixo. Ela gera, mas ela não gera como Penina. Penina gera, mas gera sem propósitos. Ana gera, mas Ana gera avivamento. A esposa de Finéias, ela gera, mas ela gera segundo aquilo que estava dentro da sua casa. Qual era o reflexo que estava dentro dela? Saindo para fora. E Cabod, a glória foi tomada de Israel. O que fazer quando a glória vai embora? O que fazer quando a glória já não está mais conosco? A arca foi roubada. A glória de Deus, ela foi embora. Precisa de alguém em nosso meio que se levante e clame por um avivamento para tornar a trazer essa glória de volta. Os filisteus pegaram a arca e levaram para o templo de Dagon. Deixaram a arca na frente de Dagon. No outro dia, quando os filisteus olharam, Dagon estava quebrado ao meio. A arca de Deus não precisou ninguém buscá-la. Por si só, ela causou enfermidade em todos os filisteus. Quebrou Dagon ao meio. E a arca de Deus vai voltar para Israel. A arca de Deus representa Cristo. Não no templo de Dagon, mas dentro de um sepulcro. Ninguém vai precisar tirá-lo de lá. Não vai precisar dos anjos remover a pedra. Cristo, assim como a arca, ele vem com suas próprias condições. No terceiro dia ele sai de lá. Mas ele não dá um golpe em Dagon, ele dá um golpe na morte, em Satanás. E o Cristo encarnado, ele vem ao terceiro dia, porque ele sabe que tem 120 pessoas que estão clamando por sua glória de volta. No cenáculo há um grito de avivamento, o grito para trazer a presença do doce Espírito Santo, o Consolador. Que este grito traga no meio de nós o vento veemente, impetuoso, línguas repartidas como de fogo, e a presença do Espírito Santo em nosso meio, para a glória de Deus. Aleluia. 20 anos se passam. 20 anos se passaram. O povo cresceu. Os meninos novos cresceram e não sabiam mais o que era a glória. Não sabiam mais o que era a presença de Deus. Não é assim hoje. Nós trazemos nossos filhos para o culto, mas eles não sabem mais o que é ser tomado pelo Espírito. Os adolescentes de hoje já não buscam mais o batismo com o Espírito Santo. Os jovens de hoje estão perguntando aos seus pastores, não como jejuar, não como buscar o batismo com o Espírito Santo. Já não estão mais perguntando aos seus líderes, aos líderes de jovens, como fazer para receber os dons espirituais. Estão perguntando se é pecado fazer tatuagem. Estão perguntando se é pecado beber um pouquinho de vinho. Enquanto eles estão perdidos, caminhando passos largos ao mundo, o Espírito Santo está dizendo: pais, eles não conhecem a glória, eles não conhecem o avivamento. Eles não sabem mais o que é ser tomado e aquecido pelo poder do Espírito Santo. É hora de reagir, igreja. É hora de se levantar. É hora de descer a Siló e clamar, nem que for somente com a alma, e pedir: ó Deus, renova os nossos dias como antes. Oh glória. Ele conta com você ainda essa noite. Ele te espera no seu quarto ainda essa noite.
Ele espera os teus joelhos dobrados ainda essa noite. Talvez você não está entendendo o que o Espírito Santo está querendo te dizer. Talvez a nossa visão está ofuscada. Talvez os nossos ouvidos estão tampados. Mas a palavra de Deus hoje está abrindo a nossa visão. Está tirando o comichão de nossos ouvidos e dizendo: acorda tu que dorme. É hora de se despertar. É hora de clamar por um avivamento ainda essa noite. O nosso problema é que nós estamos esperando o irmão do lado fazer, quando pode começar por ti. John Knox precisava ganhar a Escócia. Nos bares na Escócia, os homens estavam embriagados, em meio aos cassinos, aos jogos de cartas. A imoralidade era tão grande que os homens deixavam as esposas em casa e passavam dias nos bares. As mulheres permitiram-se a isso. Outras se prostituíam na Escócia. E os jovens e os adolescentes, eles cresciam vendo isso, caminhando passos largos ao inferno. Mas um homem chamado John Knox passou dias e dias em jejum, com o joelho dobrado em seu quarto. A sua esposa cansada de o chamar para tomar um café, e ele dizia não. Certa feita, na hora do almoço, ele entrou no quarto, abriu a porta e disse: John, há dias você não sai deste quarto. Há dias eu estou comendo sozinha, almoçando e jantando sozinha. E você não come, não se levanta. Com os olhos em lágrimas, John Knox olha para sua esposa e diz: como posso me alimentar se toda a Escócia está indo para o inferno? Quando ela virou as costas, podiam ouvir os gritos de John Knox dentro do quarto, dizendo: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. O grito de avivamento de John Knox tomou toda a Escócia. Deus converteu o coração dos jovens, dos mais velhos. Ela foi entregue ao cristianismo e a Jesus Cristo. Deus pode fazer isso através da tua vida. Não precisa pedir a Escócia, não precisa pedir o Brasil. Peça a tua casa, peça aos teus filhos, peça a tua igreja, e o Senhor te ouvirá essa noite. Estou sentindo a presença do Espírito Santo. Sinta a presença do doce Espírito Santo. Sinta a presença do Consolador aí na tua vida. Senhor, renova essa igreja essa noite. Senhor, renova a nossa vida essa noite. Oh glória, oh glória. Posso ver irmãs em lágrimas. Posso ver irmãos clamando dentro de si essa noite: eu quero esse avivamento, eu quero este renovo, eu quero o revigoramento espiritual do meu Senhor. Oh glória. Que a rua de nossa casa seja como uma rua Azusa. Um negro chamado William Seymour, baixo, passava horas e horas e horas em meio a caixas de sapatos, a caixas de engraxates. No meio tinha caixas de maçãs. Ele colocava sua cabeça lá e ficava horas e horas e horas clamando por um movimento pentecostal, pela presença do Espírito Santo, pelo batismo do Espírito Santo. Eu trago o meu celular para o culto. Nós tiramos fotos no culto. Mas como eu queria que tivesse menos celulares e mais caixas de maçã, para que nós fizéssemos de nossas vidas uma rua Azusa, clamando por um avivamento. O avivamento da rua Azusa tomou missionários na Suécia. Esses missionários vieram para o Brasil.
No ano de 1910, o Brasil foi tomado pela mensagem profética, pela mensagem embasada na palavra de Deus, cheia do Espírito Santo. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Ele batiza com o Espírito Santo e ainda leva os crentes para morar no céu. Oh, Assembleia de Deus, é tempo de pedir este renovo para Deus essa noite. Oh, glória! A arca, quando ela voltou por si mesma, ela não voltou mais para Siló. A arca foi levada para Kiriat Jearim, onde ficou por 20 anos. 20 anos! E o povo não percebeu que a presença de Deus não estava. Existem cultos por aí, que as pessoas cantam, pulam, falam em línguas estranhas, mas se o Espírito Santo saísse do meio deles, eles não perceberiam que o Espírito Santo não estava mais. Nós não medimos a presença do Espírito por arrepios. Nós medimos a presença de Deus pelo fruto, pela intimidade, pela profundidade, pelo seu tempo com Deus em oração. Oh, glória! Samuel já está velho, avançado de idade. Samuel, ele sobe para Mispa. Quando ele sobe para Mispa, ele convoca o povo. Samuel tem a certeza no coração: Deus quer voltar para o meio do seu povo. Samuel, ele reúne todo o povo. E quando ele reúne todo o povo em 1 Samuel 7, a primeira coisa que ele faz é fazer com que o povo entenda que para um avivamento precisamos de unidade. Houve um avivamento em Neemias, capítulo de número 8, na frente da porta das águas. O texto vai dizer que eles tinham tudo em comum. Eles tinham o mesmo coração. Em Atos, capítulo de número 2, eles tinham o mesmo sentimento, o mesmo coração. Em Mispa, todos reuniram com o mesmo sentimento, com o mesmo coração. Que o seu sentimento seja o meu sentimento essa noite. Que o meu sentimento seja o seu sentimento. Que o seu sentimento seja o sentimento do irmão que está ao teu lado. Se o sentimento seu essa noite for esse, tá bom como está. É melhor voltar para casa e rever seus conceitos. Mas se você veio aqui essa noite para entender o que o Paulo disse aos Filipenses, que viemos a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e aniquilou-se e fez semelhante aos homens, semelhança de servo, e foi obediente até a morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todos os nomes. Qual é o nosso sentimento essa noite? Reconhecer a nossa fragilidade, a nossa dependência, e que só Ele pode trazer um avivamento de volta em nossa vida. Que o sentimento essa noite seja um: precisamos ser revigorados pela presença do Espírito Santo. Tem esse sentimento essa noite. E Samuel disse isso ao povo: reúna o povo em Mispa. Não, nós não nos reunimos só para cantar. Nós não nos reunimos só para ter alguns minutos de comunhão. Nós reunimos para provocar um avivamento e Monte Sião ser tomada pela presença do Espírito. A igreja não pode ser passiva. Os bilhetes para a oração são importantes, mas é interessante que nos nossos dias nós só viemos para o culto pedir. Nós só viemos para o culto para receber uma cura. Mas Jesus chamou a igreja para sair para fora, para curar enfermos. Nós fomos chamados não para ser passivos, mas para ser ativos. E de por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. No meu nome vão curar enfermos, no meu nome vão expulsar demônios. Que esse sentimento esteja dentro de nós essa noite. Mas Samuel, ele se levantou no meio do povo quando todos estavam reunidos. Mas ele queria trazer Deus de volta.
para trazer Deus de volta, primeiro, ter o mesmo sentimento. Mas agora Samuel disse algo interessante. Ele dá um grito no meio do povo em Mispa e diz: tirai do meio de nós todos os nossos deuses, todos os nossos ídolos. Tirai os deuses de Baáins, tirar do nosso meio Astarote, porque Deus quer voltar em nosso meio. Idolatria não é só uma imagem pendurada na parede ou na estante da minha casa. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus dentro de nós é idolatria. Qual é o nosso Deus? Alguns têm o seu Deus um cantor, outros têm o seu Deus um pregador, outros têm como ídolos algum personagem no campo de futebol, algum personagem na televisão. Mas Deus está dizendo: eu quero voltar com força em vosso meio. Mas tire do meio de vós tudo aquilo que impede. Deus, Ele quer prioridade, Ele quer ocupar o primeiro lugar de nossa vida. Tirai do nosso meio tudo aquilo que impede Deus de agir, de renovar e descer com avivamento em nossa vida. O povo, quando estava reunido, tiraram de dentro de suas casas, tiraram do meio deles todos os deuses que em 20 anos eles levantaram. O avivamento não começa por causa da oratória de um pregador, por causa da voz afinada de uma cantora. O avivamento começa gerado dentro de nós, com lágrimas, oração e arrependimento. Quando Samuel pediu para tirar os deuses e eles tiraram, Samuel então parte agora para um terceiro pedido. E o pedido de Samuel é: jejuem e derramem águas no altar. Na festa dos tabernáculos, os hebreus, eles colocavam água no altar. O fato de jorrar a água ao chão simbolizava a humilhação. Quando os hebreus lançavam água ao altar, eles estavam dizendo: nós estamos nos humilhando, nós estamos derramando diante do Senhor a nossa alma. É por isso que na festa dos tabernáculos, em João 7, quando os irmãos de Jesus subiram para a festa e depois ele sobe, os levitas na festa dos tabernáculos, eles saem e eles buscam água para jogar diante do altar. Mas isso se tornou legalismo. Eles jogavam água, mas era só um símbolo. A alma do povo não era derramada diante do altar. Cantar, ofertar somente, pode ser que já se tornou um legalismo, que nós fazemos, mas a nossa alma não está ali. Pode ser que nós perdemos o primeiro amor. E quando os levitas foram derramar água no altar, eles foram, antes de voltar e derramar, Jesus tomou a frente do altar e disse: quem tem sede, vem a mim, eu tenho água viva. O que Jesus estava dizendo é que a religião não pode trazer vida para você. O que Jesus estava dizendo é que o legalismo não vai trazer vida para você. O que Jesus estava dizendo é que efeitos e jargões de pregadores não vão trazer vida para você. O que Jesus está dizendo é: para ter vida, somente a palavra da vida eterna, somente a água da vida eterna. Quantos já beberam dessa água? A água viva que jorra essa noite dentro de você para um grande avivamento. Oh glória! Receba água viva essa noite. Receba água viva essa noite. Deixa as águas vivas do Senhor invadir o terreno árido, a sequidão, e molhar a tua vida para uma grande colheita que Deus tem. Oh glória! Quando eles derramaram água, eles estavam dizendo: nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos de ter menos festas e mais lágrimas. É por isso que Tiago diz: nós precisamos converter o nosso coração
e nos humilharmos em prantos, nós precisamos plantear e não fazer festa. É tempo de plantear, é tempo de chorar, derramar as nossas misérias diante de Deus. É tempo de converter os nossos corações. É tempo de se humilhar debaixo das mãos potentes do Senhor, e em breve, em seu tempo, Ele nos exaltará. O que é humilhar-se, pregador? É reconhecer as nossas culpas, parar de transferir os nossos fracassos para a igreja, para o pastor, para a palavra, para os louvores. É tempo de fazer como Samuel pediu ao povo. Depois que eles se humilharam, Samuel pediu ao povo: é necessário nós nos convertermos, porque pecamos contra o Senhor. Eu vou dizer de novo, porque essa palavra sumiu de nossos púlpitos. Porque nós pecamos contra o Senhor. Vou dizer mais uma vez, e não estou preocupado com euforia e grito dos hebreus com arca, sem Deus da arca. Estou preocupado com a nossa conversão dentro de nós. Deus está dizendo: reconheça os pecados, nós pecamos, estamos arrependidos essa noite. Se o meu povo se humilhar, se arrepender dos seus pecados, eu, o Senhor, ouvirei do céu e sararei a tua terra. É tempo de cura, é tempo de cura, é tempo de estancar as feridas. Que o Senhor traga arrependimento pela palavra em nossa vida essa noite. Que o Espírito Santo nos convença essa noite de onde nós estamos errando e o que nós estamos fazendo para não atrair mais a presença de Deus. Cada um sabe aonde precisa se humilhar. Cada um de nós sabemos qual é o ídolo que está lá em casa, que eu preciso tirar. Todos nós sabemos o que estamos assistindo nas televisões em casa. Todos nós sabemos o que estamos colocando diante dos olhos de nossos filhos. E todos nós sabemos que nós pecamos e nós precisamos da misericórdia de Deus. Os filisteus estão voltando agora. Os filisteus estão vindo novamente. Porque o que os filisteus pensaram? Eles eram 30.000 e nós vencemos. Agora eles são minoria e eles estão em Mispa. Será mais fácil vencê-los agora. Eles não têm mais a arca. Eles não têm mais a presença de Deus. O que eles não sabem é que quando um povo tira os ídolos, que quando um povo se humilha, que quando um povo jejua, que quando um povo se arrepende, que quando um povo tem o mesmo sentimento, o nosso Deus voltará no meio do seu povo, ouvirá o nosso grito de avivamento, e Deus nos dará vitória para a glória dEle. Os filisteus estão caminhando na direção dos hebreus, mas falta uma coisa, e por aqui eu vou encerrar. Tirou os ídolos? Tirou, pregador. Tem humilhação, pregador? Nós nos humilhamos. Reconhecemos que nós pecamos. Necessitamos de um avivamento. Nós também tiramos os ídolos que estavam em nossos meios. Mas Samuel faz a última coisa, que sem ela não há avivamento. Sem ela não há vitória. Sem ela não há vida. Que coisa é essa? Samuel diz: traga um cordeiro. Quando trouxe um cordeiro, ele sacrificou o cordeiro. Se não for o sacrifício de Cristo, se não for o sangue de Cristo, não há vitória. Se não for o sangue de Cristo, não há arrependimento, há remorso. Se não for o sangue de Cristo, há desculpas, não há perdão. Se não for o sangue de Cristo, há legalismo, não há humilhação. Se não for o sangue de Cristo, há ídolos,
mas não há um único Deus verdadeiro em nosso meio. Mas quando Samuel, ele sacrificou o cordeiro, Deus respondeu. Se o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estiver no centro da sua vida, no centro dessa igreja, o Senhor há de responder. O texto vai dizer que quando os filisteus chegaram, Deus respondeu com trovoadas. Eles foram todos desbaratados e fugiram de Israel. Agora Samuel faz o seguinte: se tem cordeiro, tem pedra. Se tem pedra, tem Cristo. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Entre Mispa e Ebenezer, ele colocou uma pedra porque Deus deu vitória. E ele disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu vou dizer de novo: até aqui nos ajudou o Senhor. É fácil dizer até aqui nos ajudou o Senhor, sem reconhecer que pecamos, sem nos humilharmos, sem tirar os ídolos. É fácil usar esse versículo isolado, mas existem prerrogativas que antecedem esse versículo. Mas se essa noite você sair daqui com o mesmo sentimento, humilhando a sua alma, jejuando, reconhecendo que dentro de nós precisa gritar a nossa alma por um avivamento, se o Cordeiro de Deus fizer parte da sua vida, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor te sustenta, o Senhor te guarda, o Senhor é teu socorro. O Senhor hoje está com tuas mãos levantadas sobre essa igreja, dizendo: eu cuido, eu sustento, eu guardo, eu alcanço dentro de você o que você não pode alcançar. Ebenezer, 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 Ebenezer. Até aqui te ajudou o Senhor, até aqui te ajudou o Senhor. Levanta a tua mão e seja grato a Deus por isso. Até aqui nos ajudou o Senhor, para a glória de Deus.